Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma gastronomia do Fusão e hoje estamos num lugar ilustre, maravilhoso. Estamos aqui no Chapuri, esse restaurante fantástico que tem muita tradição e vamos conversar também com esse artista plástico que é renomado no mundo inteiro e ele é mineiro, viu gente? Já aqui ao meu lado, Flávio, Fernando Pacheco e a Nina. Sejam bem-vindos aí, gente. Fernandão, me conta aí, cara. Como é que você conheceu esse cara aqui? Grande Flávio do Chapuri, pessoal. Na verdade, a gente é vizinho, né? A gente é vizinho. Aqui, quando eu iniciei ali meu ateliê, né? Na casa que a gente tem ali na Dora Tomit Lender. Aqui na Pampulha, logo aqui do lado, né? No Braúnas, Enseada total das de Garças, muro praticamente, né Flávio? É um prazer receber velhos amigos, novos amigos. A gente veio para cá há mais de 40 anos atrás. Porque aqui é o seguinte, meus colegas artistas plásticos, teve uma época que quem queria sair de Belo Horizonte ia para aqueles condomínios lá de Nova Lima. Então, naqueles condomínios ali para Nova Lima, ali para cima, e depois Jardim Canadá. Então, tinha muito ateliê de artista. E eu, nesses praticamente 40 anos, meu ateliê sempre foi aqui, né, o que eles chamam Enseada das Garças, Braúnas e tal. Aí nós ficamos sabendo que tinha um restaurante maravilhoso, a comida mineira mais de raiz, mais exemplar do mundo de tal, que era um restaurante que eles apelidaram de Atrás da Moita, porque era uma coisa cercada assim porque aqui é tudo cercado de árvores, de vegetação, né? E aqui então como tinha assim, muita árvore, muita vegetação, capim de não sei o quê, então os mais íntimos falavam, vão no trás da moita, nem atrás da moita, no trás da moita, vão no atrás da moita, vão no trás da moita. Aí, inclusive, a gente tomava banho de piscina. O meu cunhado, uma vez, irmão da Nina, veio para cá de sunga de nadar sem camisa por trás da moita. E vinha para cá de canga. Pois é. E aí, nessa história, virou o Chapuri, que é essa coisa espetacular, né, que honra a cozinha mineira, não só a cozinha, como hoje eles têm cerveja especial, Chapuri, com rótulo Chapuri, produzido especialmente. Inclusive, vou experimentar essa cerveja aqui agora, que nós ficamos sabendo que é uma cerveja produzida, né, pelo Chapuri. Qual que é o estilo dessa cerveja, Flávio? Então, isso é uma parceria, hoje em dia fala chique, collab, né? Um collab Chapuri Krug Beer, que produz essa cerveja exclusiva pra gente, que é uma International Lager. Eles são descendentes de austríacos que já produzem cervejas há várias gerações. Uhum. E a gente está muito feliz com essa parceria. Mas o Fernando não poderia vir morar em outro lugar, né? A Pampulha nasceu com esse propósito de ser esse caldeirão de arte, de cultura. Exatamente. Nasceu com um propósito e foi muito bem cumprido, né? Muito bem. Então, hoje nós temos aqui e já com a Unesco, né, reconhecendo como patrimônio da humanidade esse complexo arquitetônico aqui da Pampulha, né, com a Casa JK, a Casa do Baile, o Museu de Arte e tudo, e com os Jardins Burle Marx e pinturas de Portinari e Niemeyer. Então, o que acontece? Vem o Flávio Chapuri com a sua saudosa mãezinha, né, Dona Nelsa, e monta isso aqui e faz dessa casa automaticamente, né, as pessoas, a população, abraçar como fazendo parte do circuito cultural da Pampulha, né, patrimônio da humanidade. Não só o complexo arquitetônico e paisagismo cultural, museu, mas a gastronomia. E eu, com o meu ateliê lá, então a gente, sem querer, está fechando esse cinturão, da mesma forma que tem o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, nós aqui fazemos o Circuito Cultural da Lagoa da Pampulha aqui, com gastronomia, com Chapuri, com Flávio Chapuri, com o ateliê Fernando Pacheco,
com as obras que o Juscelino trouxe para cá em 1944, né? E tudo mais. Ó, legal demais. E o curioso, né, que você trouxe um prato aqui de entrada, aqui, um prato sensacional. Que prato que é esse, Flávio? Então, esse é um torresmo que é super mineiro, mas que eu apresento ele de uma forma um pouco tanto inusitado, que eu sirvo ele com doce de figo. Olha, Que legal. massa. Você pegando um prato tão tradicional para o mineiro, que é todos os dois, o torresmo e o doce, mas não uma forma tradicional comer os dois juntos, né? E aí eu faço uma brincadeira com uma variedade de limão. Como na arte, a gente tem que procurar aguçar todos os sentidos, né? Verdade. Não se diz que se come primeiro com os olhos, então você tem que ter uma estética bonita para chamar a atenção, o sentido do olfato. Na hora que chegou o torresmo, o Pacheco já virou para mim e falou assim: você que gosta de um torresminho, porque o sentido do olfato já mexeu com a memória afetiva dele na mesma hora. Na mesma hora. E eu sou formiga em termos de doce. Então, assim, você tomando essa cerveja maravilhosa, degustando esse torresmo tão tradicional, né? E adocicá-lo com o doce de figo, isso é que é a genialidade, né? Do cara que inventa essas coisas, né? A mesma coisa na minha pintura, eu nunca faço esboço. De vez em quando venho, aí eu vou para a tela já com aquela intuição, né? E aquela pintura toda já existe dentro de mim, essa bagagem toda artística, da mesma forma que eu considero que o Flávio Chapuri, ele tem essa bagagem já dentro dele, que já vem isso do útero da mãezinha dele. E isso, quando ele vai pro fogão, ele não vai ali... fazer arroz é assim, fazer feijão é assim. Ele já quer fazer um arroz, mas que coloca alguma coisa que ninguém tinha pensado antes, né? Então essa coisa de comer o doce de figo com torresmo é maravilhoso. Ô, Fernando, uma coisa engraçada que você falou, uma curiosidade, né? Porque ele falou do passado, né? Da mãe, aquela coisa toda. Falando um pouco das suas reminiscências, falando tanto da sua quanto da sua. Quando vocês eram pequenos, você já começou a pintar na hora que você saiu da barriga de sua mãe, né? Mas você já saiu cozinhando também ou não? É uma pergunta muito difícil. Depois o Flavinho fala. É claro que eu não saí pintando. Mas eu achava assim, que a gente nascia e que a gente não tinha que fazer nada. A gente não tem que consumir nada, comprar nada, não deve alimentar a sociedade de consumo, porque a gente é um bicho que nasceu é respirar, viver, procriar, comer e tal, crescer e tal. Então eu fui muito... Eu custei me adaptar assim nas escolas tradicionais, porque eu falava assim, mas eu estou estudando isso para quê, né? Para quê? Porque... Então isso me fez criar um mundo paralelo meu. E isso é que eles costumam chamar de arte, sem entender muito o que é arte, mas arte para mim foi exatamente eu criar um mundo paralelo para mim. Eu frequentava a escola e tal para atender a coisa tradicional toda criança ia para a escola, ia tudo, mas na verdade eu tinha um mundo paralelo onde eu criava personagens, conversava sozinho, não sei o quê. Então, essa loucura, entre aspas, na verdade já era a arte batendo forte no meu peito, sabe? Que legal, cara. Bacana demais. E você, Flávio, como é que foi essa história aí? A gastronomia, ela entra na nossa vida até mesmo antes da gente nascer, né? No útero da nossa mãe. Isso. Aí depois, quando a gente nasce, o leite materno já é nossa primeira experiência gastronômica. Mas você devia pedir para botar uma pitadinha de alguma coisa. Nasci num berço que, tanto de pai quanto de mãe, a cozinha, o momento de se alimentar é algo muito mais do que simplesmente saciar uma necessidade fisiológica, é até espiritual. Porque aqui o restaurante ele não só sacia uma necessidade fisiológica e espiritual, mas é um lugar assim
das pessoas testarem uma coisa diferente, um sabor diferente. É isso que é a genialidade do chefe, né, de gastronomia e tal, que é o que o Flavinho faz. A pessoa vem para cá e também é um encontro das pessoas, é cultural. Aqui, como vive cheio, você que sai de casa, às vezes tá, eu trabalho muito sozinho. A questão do pintor, por exemplo, o músico, ele tem uma banda, ele tem outros, a escola de dança, o galpão, a escola de teatro. Agora, o pintor, ele é muito solitário. Eu pintei o painel que tem instalação permanente no aeroporto de Confins, eu pintei ele sozinho durante dias. Meu cachorro morria de dó de mim, ficava sentado olhando. Era o cachorro, não era a Nina não, né, Nina? A Nina, para eu não desviar a atenção, ter que sair, ter que comer, ir para a rua e tal, a Nina comprou essas pizzas de supermercado, colocou no freezer e eu ia tirando aquelas pizzas e comendo e tal, e pintando. E depois eu abri as caixas das pizzas assim e pintei, idealizei o esboço do painel de Confins nas caixas de pizza. Demais, quando eu peguei hein? as telas, quando fossem as caixas de pizza, é o painel do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Então, ninguém pinta sem comer. O Miró, por exemplo, Juan Miró, ele disse que as alucinações dele na pintura considerada como surrealista nunca teve a ver com droga, alucinógenos, nada disso. Era fome, porque ele saía da Espanha, foi para Paris e lá eles passavam muita necessidade. Então, a fome, e um pouco também do Van Gogh, né? Eram pessoas que tinham muita carência assim, de alimento físico, né? E então aquilo criava quase uma alucinação. Então, um restaurante como o Chapuri e tal, que vive cheio e tal, a pessoa que está num estado assim de solidão, de trabalho solitário, um escritor que está ali se dedicando a escrever um romance, às vezes senta aqui e distrai com todas as pessoas alegres, falando e comendo e bebendo. Então, isso não é só um alimento para o corpo, mas é um alimento do bem-estar das pessoas. Ô, Fernando, qual foi a sua obra de maior expressão até hoje que você já produziu? Eu. Eu ia falar que foram seus filhos, né? Que é uma obra também. Pois é, mas eu brinquei com isso porque ali a origem, né? É a origem tanto das obras de arte quanto das obras amadas e que eu amo demais. A Nina tem que falar um pouquinho. Pode falar, Nina. Vai lá, pode falar. Dá um microfone para a Nina. Demais, eu amo demais nossos filhos. Nossos filhos e nossos netos. Eduardo e Fernando, o Nando. É o Nando e o Du, né? E o Du é músico. Nossas noras, Cláudia e Mariana. E as nossas netinhas. netas, Alice e Manuela, que são as razões hoje da nossa máxima afetividade em relação a essa nova geração. Né? Legal, bacana demais. É legal saber disso, porque até mesmo porque eu fiz essa pergunta porque você já viajou o mundo inteiro, você já fez exposição no mundo inteiro. Já mesmo. Na China, na Europa praticamente inteira. Foi China, Japão, Taiwan, Nova Zelândia, já na América Latina, já expus no Argentina, Chile, Nova York, lá na França, a editora Lamartine já fez algumas capas com pintura uma revista minha, de expressividade, né? E lá na Espanha, a Fundação Reina Sofia tem 3 obras minhas no acervo, né? Que legal, então, isso realmente vai para o mundo inteiro. E o Flávio Chapuri é o contrário, né? Minhas obras saem para ir para lá. Agora o Flávio Chapuri, os gringos do mundo inteiro vêm para cá. Vem para cá. E aí eu te pergunto, Flávio, como é que é receber essa turma assim que vem de fora, né? Porque o Chapuri já é tradicional, né? Tem anos aí no mercado. O fogão a lenha que não apaga há 36 anos, é isso mesmo, né? Tem uma história incrível aqui, né? Como a gente está falando, né? Já vem de berço, a gente já tem a cultura da casa, ela reflete a nossa cultura que a gente tinha em casa. Até ia falar a questão de como que começou a gastronomia. Minha primeira lembrança de criança, a mais remota, eu sou da época da lancheira. Eu também. Eu levava comida para a escola. Hoje em dia
Se perguntar para as minhas filhas que têm 13 anos, elas nem sabem o que é isso. Eu levei demais. E quando tinha ovo cozido, abria assim, a sala inteira cheirava. E o meu era daquele que você levantava uma capinha assim, tinha uma garrafinha de tinha o suco. lugar da garrafinha, E a minha primeira lembrança tinha um dia da semana, que aí eu não lembro se era quarta, quinta, tinha um dia específico da semana, que era o dia da troca. Boa. E os meninos já brigavam entre si Trocava para merenda. pegar a minha e trocar comigo, porque sabia que a minha lancheira era super generosa. Porque minha mãe foi criada como amor se passa pela comida, né? Muita coisa de mineiro, de italiano. Então, isso reflete no nosso trabalho, Naquela nossa época hospitalidade. tinha uns biscoitos redondos assim, com açúcar grudado em cima, uns biscoitão, aquilo tudo ia na merenda. Aí depois começaram a coisa do menino já levar o dinheirinho para comprar na lanchonete. Lanchonete, abria caderneta, mas eu sou de uma época também, e eu estudei em colégio público que tem merenda, e eu estudei em Pindamonhangaba, que é uma região serrana muito fria, então também tem uma lembrança remota que eram os dias de inverno muito frio, eles Tinha paravam sopa. a aula para dar um chocolate quente, alguma coisa quente, então primeiro eu ficava feliz que acabava a aula de matemática. É isso aí. E ainda mais para comer, é uma memória assim bem remota, né? Isso marca, né? Então é o nosso natural, essa nossa hospitalidade, isso reflete no pessoal que trabalha com a gente, porque também a gente conseguiu formar uma equipe que tem muitos anos, né? Então eu estava conversando aqui, Maravilha. nosso cozinheiro-chefe, Adi, tem 29 anos de casa. Nossa. E o bacana dessa entrevista é que a casa não para, né? Então nós, além do Deve estar vazando som de panela aí. além do nosso papo, tem uma sonoplastia ali, E daqui a pouquinho nós estamos pedindo os garçons para trazer mais cerveja aqui, né? Viu? Mas né? a sonoplastia, a turma do, como é que chama isso? Da percussão, né? A turma da percussão. Mas você vê, o Flávio sai de lá falando de comida, de carinho da mãe, de gastronomia, e eu já vim crescendo nesse meio de arte, assim, com essa coisa de arte o tempo inteiro, e a gente acaba se encontrando nessa mesa, particularmente, e com uma ideia na cabeça espetacular, que é a coisa do prato em branco e da tela em branco. É pena que eu não trouxe uma tela em branco para mostrar a similaridade, o que é o desafio de um prato em branco e o que é o desafio de uma tela em branco. Então, quando você bota um prato em branco para um cara desse aí, o Flávio, o chefe, o Flávio Chapuri, isso é um desafio para ele. Então, hoje, como é muito propagada assim que a alimentação deve ser rica e montar o prato com bastante cor, que é alimentação rica em vegetais, legumes, frutas. Então é o prato colorido, né? O alface, o amarelo, o pimentão amarelo, o tomate é vermelho. Então o Flávio, ele pinta o quadro para alimentar o corpo. E o espírito também, porque a pessoa alimentada do corpo, ela tem a paz de espírito, digamos assim. Então, o desafio dele é colorir esse prato para alimentar o corpo. E o meu desafio com a tela em branco, que é similar ao prato em branco, é colocar as cores para alimentar, digamos assim, o sonho, a fantasia, a alma, o espírito e a alma, o segredo, o território onde a pessoa guarda os seus mistérios, que é a arte e a pintura. Bacana demais. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo, não sai daí, a gente volta já. De volta aqui nesse cenário maravilhoso, estamos aqui no restaurante Chapuri, vocês estão nos acompanhando aí, ó, ficou no ar aí, hein, o prato branco, a pintura no prato branco. Ô Flávio, depois que isso que o Fernandão mandou aí, então já que você está fazendo toda essa arte no prato branco, eu sei que você deve ter história aí também, certo? Então, os artistas têm formas de inspiração diferentes, né? A minha inspiração
vem muito de estudo de um tema proposto. Então, quando eu retorno para o Chapuri, há mais ou menos uns 10 anos atrás, que eu participei dos 3 primeiros anos da fundação, aí o Chapuri foi um sucesso meteórico e nos deu uma condição financeira melhor e eu fui praticar minha outra grande paixão, que é a equitação. Então eu fiquei fora da operação 20 e poucos anos. E há 10 anos, quando eu retorno, uma das responsabilidades me dada era criar os pratos da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, que é uma associação que existe em todos os estados brasileiros e que você faz uma receita, cria uma receita, e aí um artista pinta um prato alusivo àquela receita e os clientes que comem esse prato levam de recordação essa louça. E minha mãe já tinha criado 12 receitas. E quando eu retorno para começar o processo de sucessão dela, eu tinha que criar um prato. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei algumas noites sem dormir, né? Porque eu estava sucedendo uma pessoa de notório sucesso. Minha mãe já tinha ganho melhor restaurante do Brasil pela revista Quatro Rodas. Já tinha sido noticiada no Times, em todos os meios de comunicação do Brasil. Então, era uma responsabilidade muito grande. E aí, qual foi o meu norte para criar o meu prato, para pintar meu prato branco? Primeira coisa, eu comecei a estudar os pratos dela. Porque eu pensei, eu preciso agora, nesse momento, imprimir minha identidade, obviamente com um grande desafio de não perder a nossa identidade, não perder a nossa essência, mas tinha que ficar claro que era um novo momento, que agora era o Flávio Trombino e não a Nelsa. Então, a primeira coisa que eu observei nos pratos dela, tinha muita carne de porco. Então eu falei, uma coisa eu já sei, eu não vou utilizar a carne de porco. Foi o primeiro norte. O segundo norte, eu queria pôr ali naquele prato branco emoção. E aonde eu fui buscar essa emoção? Na minha história. Então, uma das minhas primeiras recordações eram as viagens nas férias com meu pai por Minas Gerais, que foi onde nasceu o meu projeto cultural Minas de Cabo a Rabo. Legal. E aí esse primeiro prato que eu criei para Boa Lembrança foi o Saudades do Cerrado, que eram sabores que eu conheci nessas viagens, porque eu morava em Uberlândia e esses sabores eram muito mais comuns no norte de Minas, que era a carne de sol, o pequi, o baru, então o coentro. Então eu criei esse prato externando essa minha emoção afetiva desse momento. Então é mais ou menos assim que eu procuro me inspirar para pintar esse prato branco. Bacana demais. Ó, eu já sei que tem um pratinho branco ali. Eu queria fazer um desafio aqui agora pra você. Eu vou pedir ali pro garçom ali, ó. Eu vou falar assim, ô João, pega um prato branco ali, João. Eu quero fazer um desafio aqui agora aqui pro Fernandão. Já que ele falou do prato branco, você faz a sua arte no prato. Eu quero saber aqui agora o desafio. Fazer uma arte neste prato branco aqui agora, Fernandão. Poxa, mas eu vim pra cá, pro restaurante Chapuri, tô aqui com o Flávio Chapuri, achando que eu ia aqui degustar um prato maravilhoso, criação dele. Quer dizer que eu vou ter que pintar no prato. Você vai ter que pegar no prato aí agora, o João vai fazer um close aí agora. Se tivesse uma tela, tudo bem, mas agora no prato aqui eu vou ter que me virar. Nós vamos fazer um close aí agora, nós vamos conferir essa arte aí, ó. Tá bom. Quer um prato maior, Fernando? Passei meu mexido, um suplado. Ah, tem o maior? Não, mexido normal. Tem um prato maior, melhor ainda.
Faz favor. Mexido normal. É. Normal. Então agora aqui vamos lá. já Desafio tá lançado até aqui pro aparecendo Fernandão. tela mesmo. Ele trocou até de prato aqui agora e ele vai fazer uma arte aqui agora ao vivo. Manda ver, Fernandão, vamos lá. O Fernando Pacheco já virou Fernandão aqui. Agora vamos lá, hein? Vamos ver. Com tantos prêmios, né? Já rodou o mundo inteiro, né? Expondo as suas artes, as suas obras, né? É Fernandão, né? Mais do que justo, né? E Flávio, agora não vai poder lavar mais o prato aí com uma obra dessa. Vamos deixar secar e pregar na parede. Isso é uma obra que se degusta, né? A gente pode... E aqui eu vou assinar também, ó. Vou assinar, ó. Fernando Pacheco aqui, ó. E depois nós vamos passar alguma coisa deliciosa aqui e aproveitar esse molho espetacular. Olha aí, pra nós ó, aqui. mostra aí, ó. É. Sensacional, hein? Quem sabe faz ao vivo. Arrasou como sempre. Incrível, Aqui nós temos duas pessoas, né? Um casal e esse casal, que inclusive não é definido o sexo, pode ser um casal de mulheres, um casal de homens, ou um casal homem e mulher. Mas então tem dois perfis, um casal, um ramo de flores e uma lua cheia aqui da Pampulha, que é maravilhosa a lua cheia. Então, e aqui no Chapuri, que é um lugar do encontro, então eu quis pintar nesse quadro, nesse prato, o encontro. Que demais, isso. hein? Perfeito, hein? Parabéns, hein? Lindo. Fantástico. Tá bom? Agora, a questão da minha pintura, como ele estava falando, como é o processo dele, o insight dele, criativo e tal, eu na minha arte, a minha linguagem, o desenvolvimento da minha linguagem, tem que ser um trabalho contínuo e que só assim é que existe a intuição, a inspiração. Porque se você parar de trabalhar, não existe essa coisa de você, de uma hora para outra, ter uma grande inspiração para ir pintar um quadro. Você tem que estar constantemente na beirada do fogão, constantemente no ateliê, e o ateliê é a cabeça do artista, o principal ateliê. Então, esse ateliê mental tem que estar ligado. E aí você, à medida que vai desenvolvendo a sua linguagem, vai abrindo portas, janelas para outras tendências estéticas. Então, o meu leque de estético, ele é muito amplo. Então, eu faço a pintura de tela que eu vou desenvolvendo e tem um trabalho que eu venho desenvolvendo desde que eu comecei, que chama O Papel do Artista, que são trabalhos que eu pinto em embalagens comerciais, caixa de camisa, caixa de cerveja, e que eu abro aquela caixa e aproveito aquilo como suporte, não como um mero suporte, mas ele faz parte integrante da obra, aqueles vincos, aquelas dobraduras, aqueles cortes. Então eu pinto e isso é uma pintura conceito que chama O Papel do Artista. E aí uma coisa de duplo sentido, literalmente o suporte é o papel do artista, mas ele brinca com a questão: teria o artista algum papel politicamente, socialmente a ser desempenhado? Então eu desenvolvo esse trabalho, o papel do artista. E que as crianças pobres, as crianças que merecem a nossa atenção para a inclusão e tal, se elas tiverem a tendência artística, não precisam ir na loja comprar tela caro, nada disso. Desmonta um papelão ali, uma caixa de algum produto e tal, e ali ela pode pintar. Da mesma forma que eu pintei aqui no prato, você pode pintar em qualquer outro lugar. Oh, legal demais. Eu só vou avisar aqui pro pessoal que está assistindo aí agora. Nós estivemos lá no ateliê do Fernando e curte um pouquinho aí do que nós fizemos lá no ateliê dele. Confere aí, porque foi muito legal o passeio lá, foi fantástico. É um famoso passeio, assim, turístico, que relembra muita coisa e a história é fantástica. Confere aí.
aqui esse painel, tá vendo? Tem uma trajetória resumida, mas já está inclusive defasada, que já foi feita há uns anos atrás. Tem uma trajetória resumida, aqui ó, trajetória resumida, e aqui alguns fragmentos de texto de grandes escritores que escreveram sobre o meu trabalho, Bartolomeu Campos de Queiroz, Carlos Heitor Coni, Jacob Klintovitz, um grande crítico de arte de São Paulo, José Eduardo Gonçalves, escritor, e o Walter Sebastião era o jornalista que escrevia sobre arte no Estado de Minas. Tem fotos que nós imprimimos aqui nesse painel das viagens que nós fizemos para o exterior a convite para exposições. Então, na Nova Zelândia, eu fiz 3 exposições na Nova Zelândia. Então, está tudo documentado aqui, ó, minha exposição lá em Auckland, Nova Zelândia. Aqui já foi no Japão, exposição no Japão. Aqui em Taiwan, eu fiz 2 exposições em Taiwan. E aqui China. Na China eu expus no maior museu de Pequim, numa exposição de artistas latino-americanos. Depois eu fiz na cidade de Hangzhou, mais para o sul, na academia, que é a maior escola de arte, de pintura da China, a convite do reitor. E depois eu fiz na galeria do circuito comercial, no Parque Ville Green, lá em Pequim também. Aqui são cenas dos quadros em exposição, tá vendo? Cenas dos quadros em exposição. Aqui é a abertura da minha exposição, tá vendo? As moças todas paramentadas, chinesas, né? E aqui, ó. Isso aqui já foi lá na cidade de Hangzhou, sabe? E aqui é Pequim. Eu e Nina, o museu que eu expus lá é isso aqui, ó. Parece um mineirão enorme, tá vendo? E lá eles têm mania de abrir exposições com muitas flores, né? Aqui aparecem as flores, tá vendo? Na abertura da minha exposição, eu e Nina e as flores, olha o tanto de flor. Eles têm essa mania lá. Nesse mundo hoje de internet, de WhatsApp e tal, remete àquelas mensagens jogadas ao mar. Uma mensagem colocada dentro da garrafa, jogada ao mar, para que alguém algum dia achasse e tirasse e lesse a mensagem, né? Então, digamos assim, é uma denúncia sobre esse uso hoje, né? Desesperado através da internet, a comunicação através da internet. Então eu brinco com a comunicação feita com as mensagens dentro das garrafas.
Legal, hein? Legal os estúdios, hein? Muito bacana, hein? Perfeito, hein? Parabéns, viu? Pois é, eu vi que você tem um olhar esperto, um olho rápido, né? E da mesma forma que aqui no Chapuri a pessoa entra e toda as partes sensíveis, o olfato, o paladar, é tudo aguçado, né? Então lá no ateliê também é aguçado dessa maneira, né? Eu tenho uma série na minha pintura que chama a série Pianista, e que eu pinto sempre um personagem de um pianista e o seu piano. Mas não que eu queira reproduzir o músico, o pianista e o piano. É uma pintura, é uma metáfora. Olha aí, chegou aí, ó, o prato. Ah, que maravilha, hein? Que bonito, hein? Pode pôr no meio, sim. Pode colocar aqui. É, o meu eu já vou aproveitar a minha pintura como molho do meu prato. Esse prato, eu vou até pedir o João para entrar aqui, invadir a cena aqui. João, filma esse prato fantástico aqui. Ué, mas Que maravilhoso esse prato, hein? Solidificado. Essa é uma receita da minha mãe, é o mexidão metido à besta. Então coloca aí. E ela tinha essa preocupação, né? De um simples mexido ser oferecido de uma forma com cuidado, né? Então ela informava, decorava com ovo e tomates e iscas de filé mignon. Filé mignon, por isso que ele é metido à besta. Ó, que demais, lindo esse prato aí, bacana demais. Agora falando em pratos, né, eu queria saber de você se tem alguma história, assim, em relação a pessoas que vieram de fora do Brasil ou dentro do Brasil, que estiveram aqui e se surpreenderam com os pratos aqui do Chapuri. Então, a gente tem 36 anos de história, né? Tem muita história. Mas você me perguntando de uma pessoa de fora, me veio a cabeça aqui uma história que aconteceu com uma instituição que temos aqui em Belo Horizonte, que chama CAP. Vocês conhecem, Nina, a CAP? Casa de Acolhida Padre Eustáquio. A CAP, inclusive, está aqui na Pampulha. Ela nasceu de um sonho que o filho da dona Lucinha teve com o padre Eustáquio. E nesse sonho, o padre Eustáquio chega para o Marcílio e fala assim: meu filho, você vai ficar milionário da noite para o dia. E você não pode esquecer das crianças doentes. E foi embora. Esse foi o sonho. E a dona Lucinha e o marido, em vida, quiseram dividir os bens. E a maior parte dos bens eram fazendas, né, terras. E aí contrataram uma empresa de topografia e dividiram em 11 parcelas iguais. E a única que deu um minério foi a parte que o Marcílio foi sorteado, e ele ficou realmente milionário da noite para o dia. E aí foi quando ele fundou a CAP. E a CAP hoje ela vive de auxílio, né? Doações e tudo, e alguns eventos sociais. E eles me chamaram, o chefe Leonardo Paixão, que é o embaixador da CAP, realiza alguns jantares beneficentes, e um ano ele me chamou. E eu estava num momento cheio de compromisso, e o pessoal da CAP queria fazer um vídeo, eu com a camisa, para fazer um convite para o jantar. E assim, eu só tinha um dia para fazer isso, porque eu ia viajar e ia retornar exatamente no dia do jantar. Aí eu falei assim: vocês não querem vir almoçar no Chapuri? Que a gente já almoça, vocês já fazem os vídeos, a foto, e tudo bem. Ela falou: ah, tá ótimo, estamos aqui pertinho mesmo. E aí, nesse dia, chegou um garçom e virou para mim e falou assim: Flávio, tem um cliente que esteve aqui ontem, comeu filé de São Pedro, apaixonou com o prato e vai voltar hoje para comer novamente antes de ir embora para a terra dele, porque ele mora na França. E aí eu falei assim, só que ele falou que quer te conhecer. Eu falei: claro, a hora que ele chegar, vocês me chamam. Aí chegou o pessoal da CAP, eu vesti a camisa, a gente começou a almoçar e tal, não sei o quê. Aí o garçom chegou e falou assim: olha, o cliente chegou, está na mesa 34. Aí eu fui lá,
Quando eu chego na mesa, o cliente ficou olhando para minha camisa e perguntou o que era. Aí eu expliquei que era uma instituição que cuidava e auxiliava famílias e crianças que estavam passando por tratamento de câncer. E aí ele se apresentou, ele falou assim, olha, eu sou Abdal, sou ex-jogador de futebol, campeão do mundo, e parei de jogar porque tive um câncer. E estou abrindo na Espanha uma instituição igual a essa. Eu queria conhecer elas. E aí, na hora, eu já fiz o contato. Ele já comprou alguns ingressos do jantar, já fez alguns contatos de ajuda. E aí eu falo, não tem coincidência, né? É uma energia que conspira. Você imagina uma pessoa como ele, que poderia ter almoçado em qualquer restaurante de Belo Horizonte, né? E o quanto improvável você querer comer o mesmo prato 2 dias seguidos, né? Porque era para ele estar aqui nesse momento. Então, foi um momento assim, de muita emoção. Gente, obrigado demais pela participação de vocês, Flávio, Fernandão, Nina, brigadão. O pessoal que está nos assistindo aí agora, ao longo do programa, vocês viram os endereços, né? Os Instagram do Fernando, do Flávio aqui, do Chapuri, os contatos deles aí. Então, pode entrar lá no Instagram do Fernando, o Instagram aqui do Flávio, Chapuri. Esse lugar fantástico. Nós vamos ficando por aqui e aguarde o próximo Gastronomia do Fusão. Festa, alegria no ar, gente famosa, variedades e o que mais se imaginar. Fusão, fusão.